Bom dia, estudantes. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas, por favor, sejam sinceros, que eu gosto de sinceridade, tá? Bom, aqui é o slide. Olhando para esse slide aí, a pergunta que eu quero fazer é: o que é o gráfico dessa equação em R2? Nossa, vocês foram muito sinceros, muito bem. É uma circunferência. Quais são os detalhes dessa circunferência? O centro dela é 2 e o centro na origem, né? Então, fazendo aqui. Aqui estou desenhando, então, no R2. Perfeita a minha circunferência. Pergunto para vocês agora. É gráfico de equação? Essa circunferência é gráfico de uma função? Perdão. É gráfico de uma função? Muito bem, eu gostei da explicação dele. Não, a gente tem essa regra aqui. Se você pega uma função de uma variável a valores reais, o gráfico dela é no plano. Portanto, se você passar uma reta paralela ao eixo do y, varrendo o domínio da função em qualquer ponto do domínio, ela tem que tocar o gráfico da função uma única vez, né? Que é o que não acontece com esse aqui, ó. Peguei esse ponto aqui, essa reta está tocando. Mas por que isso? Por que tem que tocar só uma vez? Isso, definição de função. Cada elemento do domínio tem que ter um único correspondente, e não é aí o caso, tá? Então, isso daí não define, essa equação, ela não é uma função, mas olha só, vou voltar aqui no slide, eu posso pegar e resolver essa equação em y, né? Se eu resolver a equação em y, aí eu tenho essas duas soluções. Mas o y pode ser mais raiz quadrada de 4 menos x quadrado, e a outra solução é y igual a menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado. E aí eu posso usar qualquer uma dessas regrinhas agora, eu vou definir uma função. Então, vou dizer, a minha função, ela é f de x, e a regra dela é, a cada x, ela associa a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Eu usei uma dessas regras, tá? Agora sim, eu tenho uma função, e o gráfico dessa função vai ser o quê? Esse semicírculo, como eu peguei essa parte aqui, né? Essa parte aqui de cima do semicírculo. E aí sim, tirando isso aqui, agora para cada ponto que eu pego no domínio, eu tenho um único correspondente. Assim como eu poderia ter usado a outra regra, se eu tivesse colocado, eu teria uma outra função, g de x igual a menos 4 menos x quadrado, também é uma função, e o gráfico dela seria o semicírculo que está abaixo do eixo do x, ok? Então, olha, o domínio dessa função, eu acho que é claro para todo mundo, o intervalo que vai de menos 2 a 2, que eu preciso que o que está dentro da raiz seja sempre maior ou igual que zero, para estar definido. Agora, a gente observa para qualquer x que eu pegar no domínio dessa função, que é esse intervalo aqui, né, eu vou substituir, então, nesta equação aqui, olha. Eu pego um x no domínio, e eu pego x ao quadrado mais f de x ao quadrado. O que vai dar isso aí? F de x é aquilo lá, tá? Então, eu estou substituindo. Não é que vai voltar a equação da circunferência. A pergunta que eu fiz é, se eu substituir x quadrado mais f de x ao quadrado, né? Onde f de x é isso aqui, tá? Então, se eu substituir, isso aqui vai dar 4, certo? E aí significa que este par que eu estou pegando, se eu pegar o x com o f de x,
Tá? Esse par que está satisfazendo a equação da circunferência. Tá? Para todo ponto que eu pegar no domínio, isso aqui satisfaz a equação da circunferência. Então, a gente diz que naquela equação da circunferência, x² mais y² é igual a 4, tá? Isso aqui não é uma função, mas aqui dentro está embutido uma função definida, essa função aqui, como também a que eu tinha colocado menos, né? Então, vocês já estudaram isso em cálculo 1. Tá? Eu tenho uma equação, estudaram, né? Cálculo 1. Equação aqui, no caso, em duas variáveis. Tá? Não necessariamente é uma função, mas eu posso, resolvendo ou em x ou em y, definir funções, tá? Então, satisfaz. Então, a gente diz assim que a equação que foi dada originalmente, ela define y implicitamente como função de x, tá? Aqui dentro, resolvendo que eu identifiquei a função. Então, a definição formal de função implícita diz o seguinte: você tem uma equação em duas variáveis, x e y. Então, é uma equação, olha, eu estou dizendo que isso aqui é igual a 0. E aí a gente diz que essa equação define y implicitamente como função de x. Se existir uma função f de x, tá? Y, então, ele é uma função de x que, quando você substituir na equação, para todo x no domínio par x, f de x satisfaz essa equação, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Você tem essa equação, você definiu essa função, e aí você observa que todo par que você pega, x, f de x, satisfaz a equação. Tá? Então, a gente diz que essa equação definiu implicitamente o y como essa função de x, que eu posso chamar isso aqui de y. Tá? Variável independente. Ok? E aí a gente também diz assim, ó, essa equação define y implicitamente como função de x, e eu posso dizer também o f de x está definido implicitamente por essa equação. Então, preste atenção na definição. O que significa dizer que essa equação define y implicitamente como função de x? Porque se eu tomar essa função, y como sendo essa função, e substituir lá, ele satisfaz a equação. Tá? Então, gente, aqui é uma função y igual a raiz quadrada de 4 menos x. Certo? Eu posso olhar isso como uma equação, não é uma igualdade. É uma equação em duas variáveis. Tá? Essa equação é uma função? Sim, porque aí satisfaz para todo x, você tem um único correspondente, para todo x no domínio. E a regra dessa função já está dada aí, claramente. Então, a gente diz que aqui, essa equação ela define y explicitamente como função de x. Ao passo que aqui, tá, onde eu tenho a equação, eu já digo que ela define y implicitamente como função de x. Tá? Está clara a diferença de estar dado explicitamente e implicitamente? Olha aqui, eu tenho uma outra equação envolvendo as variáveis x e y. Tá? E aí, eu posso resolver esta equação em y, e aí eu tenho aqui uma regra explícita, y como função de x. Então, a gente diz que essa equação ela define y implicitamente como função de x. Por quê? É possível eu obter uma regra, tá, onde eu escrevo y como função de x, e quando eu substituo aqui na equação, tá, para todo x que eu pegar no domínio dessa função, aí qual vai ser o domínio dessa função? Vale todos os reais menos aqueles que anulam o denominador, certo? Para todo x que eu pegar no domínio da função, quando eu substituir, tá, o x é a própria variável x, e substituir o y pela regra da função, pelo f de x, ele torna essa igualdade verdadeira. Tá? Então, eu digo que esta função ela é dada implicitamente por essa equação. Ok? Então, aqui onde eu tenho a regra explícita da função, eu digo que f de x, que é seno² dividido por 3x menos 1, define y explicitamente como função de x. Já essa equação, ela define y implicitamente como função de x.
tem uma interrogação lá no final. Viram? Que significa que não é uma afirmação, é uma pergunta. Aparentemente, sim. Porém, como as aparências enganam, né? É assim, aí tem também um outro questionamento. Será que toda equação em x e y vai definir o y como função de x? Gente, eu sempre estou falando assim, y como função de x é usual, mas ela também pode definir x como função de y, tá? Mas será que toda equação em x define y como função de x? Né? Tem algumas condições. Essa daí, assim, dá para a gente ver assim de cara que, em primeiro lugar, essa equação tem alguma solução? O que a gente tem à esquerda, que é lado esquerdo, né? À esquerda eu tenho a soma do quadrado de dois números reais. Certo? Isso vai ser sempre o quê? Maior ou igual que zero. Tá? E do lado direito eu tenho o quê? Um número negativo. Então, ela nem tem solução. Tá? Portanto, não vai existir uma função que vai satisfazer essa igualdade aí. Tá? Então, não, ela não define. Essa equação não tem solução em R2. Aí eu também sei não. Y, que multiplica cosseno de x é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Algumas são fáceis de você resolver, né? E algumas são difíceis e algumas você nem consegue resolver, isolar uma variável em função da outra. Tá? Então, às vezes, não dá para a gente saber de imediato. A gente tem um teorema, tá? Que é o teorema das funções implícitas, que dá algumas condições que são suficientes, mas não são necessárias. Tá? Ele está dizendo esse teorema, olha, se você tiver essas condições numa equação, aí você pode garantir que ela define y como função de x. Tá? Mas ele não está dizendo que não possa ter outras situações em que também y define x, que a equação define y como função de x. Então, o que diz esse teorema aqui? Olha, eu tenho uma função em duas variáveis, e essa função está definida no subconjunto do R2. Agora, as condições que a gente tem que prestar atenção aqui, ela diz o seguinte, essa função ela tem as derivadas parciais, e essas derivadas parciais são funções contínuas, tá? no domínio aqui da função. E a gente ponto, tá? Existe um ponto no domínio da função que anula a função, porém não anula a segunda derivada em relação a essa segunda variável. Tá? Nesses casos, então, existindo essas duas condições aqui, as derivadas parciais existem, são funções contínuas. A gente encontra um ponto na bola que anula a função, mas que não anula a derivada parcial em relação a y nesse ponto. Então, nesse caso, aí a gente consegue mostrar que encontra intervalos abertos e uma função definida nesse intervalo, de tal maneira que essa função satisfaz essa equação. Tá? Mas a gente está interessado aqui é saber, olha, essa informação aqui que ele passa. E, nesse caso, essa função, que é a derivada dela, porque aqui o teorema diz que existe uma função diferenciável. Tá? Então, é uma função que é derivável. E como é que a gente encontra a derivada dessa função? Tá? Então, é muita informação aí nesse teorema, mas o que a gente tem que abstrair é que condições eu tenho que dar uma olhada para ver se ele define ou não, essa equação define ou não y como função de x. Tá? E volto a dizer, é condição suficiente, tá, gente? O que eu posso dizer é, se eu não tenho isso ou não tenho aquilo, então não define. Tá? Mas pode ser que ela defina tendo outras condições. Então, olha só. A pergunta fica, essa equação define y como função de x? Vamos ver se essa equação
tem as condições suficientes que são exigidas no teorema. Se ela tiver, a gente pode dizer sim. Define. Porque ele diz, se o que é que ele disse mesmo, teorema? Se tiver o quê? As derivadas parciais existem, são contínuas. E a gente encontra um ponto que anula a função, mas não anula a derivada em relação à sua segunda variável. Aí está falando uma f lá, mas uma f... Quem vai ser essa f aqui? Existe uma função definida numa bola aberta. Aqui a equação aqui em cima, olha. F de xy igual a 0, tá? Teorema das funções implícitas, uma equação desse tipo aqui. Então, nessa equação aí, vamos primeiro identificar quem é essa função f aí em questão. É sempre o teorema assim. Você tem uma função de duas variáveis e a equação assim, é essa função igual a 0, tá? Então, primeiro vamos enxergar quem é, neste caso aqui, quem é essa função. Primeiro vamos passar tudo para um lado da igualdade, igualar a 0. Essa equação aqui, ela é claro que é a mesma coisa que escrever y, que multiplica cosseno de x, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado igual a 0. Certo? São equivalentes. E agora eu posso pegar toda essa parte aqui que está à esquerda e definir como sendo a função f de xy, tá? Então, se a gente considerar f de xy, a função, duas variáveis que tem como regra y, cosseno, que multiplica cosseno de x, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Tá? Então, a equação que foi dada ela fica simplesmente f de xy igual a 0, tá? E aí está de acordo lá para eu trabalhar o que diz o teorema. Então, o teorema diz, dá uma olhada aí nas derivadas parciais. Derivada parcial dessa função num ponto genérico, derivada parcial em relação a x, tá? Derivada parcial em relação a x, o que dá aí? Constante, né? Então, eu vou repetir aqui a constante. Derivada de cosseno, a gente está derivando em relação a x, então vamos derivar aqui. Menos, vou passar aqui para frente, menos seno de x. Derivada em relação a x, menos 2x. E aqui, derivada constante vai dar 0, tá? E a derivada em relação a y... Aí eu esqueci de perguntar para vocês, tá? Que é domínio dessa função aqui que a gente definiu. Mas quantas variáveis tem ela, hein? R2, né? Então, é todo R2, tá? Não tem... O teorema diz que ela é definida numa bola, no caso aqui a bola é todo R2. Aí a gente vai derivar em relação a y agora. Então, a constante eu vou repetir e derivada de y vai dar 1, então vai ficar só cosseno de x. Aqui vai dar, estou derivando em relação a y, vai dar 0, vai dar menos 2y. Então, essas são as derivadas parciais da função. Pergunto para vocês, é uma função contínua? Essa aqui? Ela é uma soma de produtos, né, de função, se a gente olhar cada uma dessas funções. Função f de xy igual a y é uma função contínua, seno é contínua, 2x é contínua, e aí a gente tem soma e produto de funções contínuas. Está claro aí, gente, que ela é contínua. Se eu calcular o limite dessa função em um ponto qualquer do R2, vai dar o próprio valor. A mesma coisa aqui, né, gente?
soma de duas contínuas. Então, essas funções elas são contínuas. Que é o domínio da função, todo domínio da função f. Tá? Então, uma exigência já foi atendida. Agora, a segunda é a outra que a gente pode... Existe algum ponto aqui em R2, tal que esse ponto anula a função e não anula a derivada em relação a y. Encontra pelo menos um. Vamos olhar aqui a função. A função aqui é essa aqui, né, gente? Eu quero aqui saber quando isso aqui vai dar zero, valores que anulam. A gente pode testar logo aqui, já que aqui é x quadrado e y quadrado, colocar 0 e 0. Se eu colocar x igual a 0 e y igual a 0, essa parcela já vai ser nula, essa parcela já vai ser nula. E aqui também, tá? Então, o 0, 0 já é um ponto que vai anular essa daqui. Agora, quanto dá a derivada parcial em relação a y de 0, 0? Aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1, e aqui vai ficar 0. Então, esse já é um... Ele diz que basta existir um ponto, você vai ter nessa vizinhança. Então, uma função como f de 0, 0 é 0 e f é igual a 1, que é diferente de 0. Então, o teorema diz que existe... Posso não saber quem é ela, mas que existe uma função existe y como uma função de x e diz mais que ela é diferenciável tal que, quando eu fizer para todo x, no domínio dessa função aqui, quando eu substituir, né, dessa equação aqui, ele torna essa equação verdadeira. Y vezes f de x vai dar igual a 0. Tá? Substituir aqui. F de x aqui, cosseno de x menos x quadrado menos f de x quadrado vai dar 0. Quem é essa função? Não sei, só sei que define, tá? Essa equação aí, ela define y como uma função de x. Então, sim, pelo teorema, ela define y como função de x. Ok, gente? Alguma dúvida aí? É só usar o teorema para verificar, tá, gente? Como satisfez as duas condições, eu posso garantir que existe. Agora, a questão é... E ele disse que essa função o teorema diz que essa função é diferenciável. Olha, a função de uma variável real. Diferenciável quer dizer o quê? Que a derivada dela existe, tá? Mas eu não conheço essa função. Como é que eu vou calcular a derivada dessa função? Então, vamos ver aqui o slide. Então, olha, tem uma equação em duas variáveis, tá? Que é definida por uma função aqui. A direita é a regra, a esquerda é a regra de uma função. Eu sei que essa função define y implicitamente como uma função diferenciável de x. O que isso quer dizer? Que existe y como uma função de x, existe uma regrinha, e essa função é diferenciável e satisfaz essa equação. A questão agora é como que eu vou calcular essa derivada, f' de x, tá? Ou eu posso escrever essa f' de x, usando a notação de Leibniz, como calcular a derivada de y, olhando como uma função da variável x. Bom, então, aí tem pelo menos dois caminhos para a gente fazer isso. O primeiro seria, está aqui a equação. Então, o que eu faço? Já que sei que aqui dentro está implícito y como função de x, eu resolvo a equação e obtenho explicitamente a função. Tá? Então, um primeiro
uma primeira forma de fazer, vamos ver aqui o slide, é resolver, quando for possível, a equação em y para obter explicitamente a função. E aí eu vou derivar a função que eu encontrei. Pronto. Tá? Por exemplo, vou pegar essa outra ainda aqui. Eu tenho essa função aí, seno ao quadrado. Depois vocês podem verificar as condições do teorema que a gente acabou de ver. Seno ao quadrado de x mais y é igual a 3xy. Tá? Aí suponha, eu sei que é uma equação em duas variáveis, que essa equação ela define y implicitamente como função de x. Tá? Então, existe uma função f de x tal que satisfaz essa equação aqui. Quando eu substituo seno ao quadrado de x mais o y, que é o f de x, é 3 vezes o x vezes o f de x. Tá? Para todo x no domínio da função f. Eu sei que isso aí acontece. E aí eu quero calcular a derivada dessa função. F' de x, que é a mesma coisa que derivada de y. Y é uma função de x em relação a x. Tá? Quero calcular isso aí. Uma maneira de fazer isso, eu vou resolver a equação. Resolver a equação em y, né? Para eu obter a regra da função. Tá? Então, aqui no caso é uma equação não muito complexa. Eu vou isolar o y. Tá? Então, eu vou colocar y. Vou passar 3x para o lado esquerdo, 3xy, e vou passar o menos seno ao quadrado de x para o outro lado. Colocando y aqui em evidência, vai ficar y igual a 1 menos 3x. Fica menos seno ao quadrado de x. E aí o y, que é o que eu estou querendo, ele vai ficar seno ao quadrado de x, já fazendo aqui o jogo de sinal, fica 3x menos 1. Que eu obtive aqui o y explicitamente como função de... Está errado algum sinal aqui? Ele está me olhando com uma cara de que vou fazer uma revisão agora. O seu olhar foi de condenação. Então, vamos lá. Eu peguei y, trouxe para cá este, levei para lá o outro, coloquei evidência com menos x, passo para cá, coloco menos em evidência e menos com menos, acho que está ok. Tá. Então, pronto, aqui eu tenho a função y, a função f de x, ela tem como essa regra aqui, seno ao quadrado de x, 3x menos 1. Tá? E agora eu calculo a derivada da função que eu encontrei. Diretamente. Tá? Tanto o f' de x vai ser a derivada dessa função. Tá? Está só em x, aplico aqui a regra do quociente, que vai ser a derivada da de cima. Né? Derivada de seno ao quadrado de x, então vai ficar a regra da cadeia duas vezes seno de x, tá? Derivando a função externa, que é o ao quadrado, vezes a derivada de seno de x, que vai ficar cosseno de x. Então, aqui eu derivei a função de cima, porque a regra do quociente, né? A gente conserva a de baixo, menos conserva a de cima, e deriva a de baixo, derivada de 3x vai dar 3, vou colocar aqui, tudo isso dividido pelo quadrado da função de baixo. Tá?
Aí é só arrumar e não vou perder muito tempo. Já derivamos, né? Só organizar aí, ok? Então, essa é uma maneira de você obter quando uma função é dada implicitamente por uma equação, você resolve a equação, né? É y, que dá a função de x, resolve a equação em y, obtém a função e deriva essa função aí. Posso parar aqui, né? Para não perder tempo com essas continhas, porque agora eu vou só arrumar aqui, multiplicar. Aliás, vamos para todo multiplicar por esse, ver se simplifica aqui. Não tem nada para simplificar, por sinal. Ok? Agora, vamos ver o slide. A gente já aplicou o teorema nessa aí, a gente já sabe que essa equação define y implicitamente como função de x e a gente quer calcular. Então, agora eu tenho outra equação, y é cosseno de x é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente já verificou que ela define y. Existe uma função diferenciável, derivável, que satisfaz essa equação aqui. E aí quer calcular a derivada dela. Qual é o caminho? Resolver essa equação em y. Será que vai ser fácil? Né? Aí eu vou tentar resolver essa equação em y. Mas eu confesso para vocês que eu não sei. Y ao quadrado, eu vou passar para lá, vai ficar menos y cosseno de x, vou colocar aqui, cosseno de x, y, estou passando para lá, né? Mais x quadrado igual a zero. Aí a gente fica com essa equação, é uma equação do segundo grau em y, mas quando eu for determinar o determinante dela, o delta, né? Vai ficar cosseno ao quadrado mais x ao quadrado. O que é a raiz disso aí? É complexo, né? Então, existe alguns casos, gente, é apenas difícil, mas é possível. E em alguns outros casos, nem dá para você resolver, obter explicitamente essa função. Tá? Então, aí a gente recorre ao segundo processo. O segundo processo é que eu não consigo obter a y explicitamente como função de x. Não conheço essa regra aqui. Mas, mesmo assim, eu posso calcular a derivada da função, tá? Usando a equação dada. É o processo chamado a derivação implícita. Tá? Então, no segundo processo, eu vou aplicar a regra da cadeia. Vamos ver aqui o slide. A gente vai aplicar a regra da cadeia, que nós estudamos na aula passada, em cima da equação que a gente tem. Tá? Desde que essa equação seja uma equação que é diferenciável, né? Então, é o chamado a derivação implícita. Eu obtenho a derivada da função, mesmo sem conhecer explicitamente a regra da função. Tá? E aí, vamos ver, então, como é que a gente aplica a regra da cadeia para obter essa derivada. Ainda lembro, né, da regra da cadeia que a gente estudou na aula passada, que vocês estão resolvendo os exercícios da lista. E tem lá a regra da cadeia. Então, olha, recordando, a gente viu dois casos da regra da cadeia. O primeiro caso é aquele que a gente tem o z, ele é uma função de duas variáveis, mas essas variáveis, cada uma delas é função de uma terceira variável. Né? E aí, nesse caso, a gente, quando substitui x e y pelas essas funções aqui, a gente consegue escrever o z como uma função da variável t. E, portanto, eu posso derivar essa função f de x, y em relação a t. Né? Aí lembra que vai ser quando a gente aplica a regra da cadeia, vai ser o gradiente vezes as derivadas da curva aqui. Tá? E no final a gente obtém essa relação aqui. Derivar uma função de duas variáveis em relação a t é derivar a função f em relação à primeira variável e multiplicar por dx dt.
mais derivar f em relação a segunda variável e multiplicar pela derivada de y em relação a t, tá? Só recordando aqui essa relação da regra da cadeia. Então, é isso que a gente vai aplicar, tá? Para obter. Memorizem bem essa regra da cadeia, gente. Ou já está memorizado? Tá. Olha o que eu estou dizendo. Z é uma função de x e y. X é uma função de t, y é uma função de t. Agora, olha o que eu estou dizendo aí. Eu não, olha o que o slide está dizendo. Z é uma função de x e y. E o que mais? X é uma função de x. Ele pode ser uma função de x. E o y é uma função de x também, certo? O Calil achou estranho. Eu posso dizer assim, ó. Não, a variável. Qual é a regra? Eu vou chamar isso aqui de dizer que é x. Qual é a regra? 2x, tá? Então, se você enxergar, está sendo uma função dela mesma, tá? X é uma função de x mesmo. É uma função dela mesmo. E aí, voltando lá no slide. Tá? Então, nesse caso aí, o y é uma função de x. O x, na verdade, ele é uma variável e eu vou enxergar como ele sendo uma função dele mesmo, tá? Como vai ficar a regra da cadeia nesse caso? Então, quem é a derivada? Aí, olha só. Então, esse z aqui, ele é função de x e y. O x é a variável, que eu estou enxergando como uma função dele mesmo, e o y é uma função de x. Então, quando eu substituir, o z fica sendo função só de x, certo? Como vai ficar a regra da cadeia nesse caso aí? E vocês ainda não me responderam. X é uma função de... já tem f aqui. Uma função de t, y é uma função de t. Aí, derivada de z. Nesse caso, ficou assim, não foi? Derivada, pego a função que é o gradiente dela. Aí, pego a variável x aqui. E derivo, mas o x é uma função de t, derivo em relação a t, certo? Mas, agora eu vou derivar, que é o gradiente, a segunda componente do gradiente é a derivada de x em relação a y, e eu vou derivar o y em relação à variável em questão, que é t. Certo? A regra da cadeia. Aí, gente, agora eu só troquei, eu falei aqui, em vez de t, eu vou colocar x e x. Ficou simples assim, Ellen. Então, é a mesma coisa, né? Que vai ser o gradiente da função, gradiente f de x, f de y, e agora eu vou olhar para cá. Eu vou derivar x, mas x é uma função de x, então eu vou derivar. E aqui, no caso, eu estou derivando... Mudou aqui, tá? Porque tudo vai ficar só em função de x. Então, eu vou derivar x em relação a x e vou derivar y em relação a x. Pronto. Simples assim, tá? Porque é exatamente o que vai acontecer, tá? No caso da regra da cadeia. Então, voltando para o caso da derivação implícita. Tá, gente? Tá claro aqui? Tá? Só notação aí. Aí a gente vai lá para a derivação, a função implícita. Então, eu tenho
uma equação em duas variáveis, e eu estou dizendo, olha, o y, ele é definido implicitamente por essa equação. O que significa isso? Definição. Esse y é definido implicitamente por essa equação. A Ellen falou, tudo que o teorema lá garante que se tiver, ela define implicitamente como função de x. Muito bem, ela memorizou tudo. Mas é bem mais simples, eu estou perguntando só, o que significa dizer isso? Definição. Quando é que uma equação define y implicitamente como função de x? Isso significa dizer que, se eu pegar o par x, f de x substituir nessa equação, tá? Ele satisfaz isso aqui. É isso que significa dizer que define y, ela é definida implicitamente pela equação, tá? E essa função é diferenciável. Então, olha só. Está aqui a equação f de x, y. Então, eu vou dizer que z, aquela função aqui, ó, a equação aqui, f de x, y, ela é uma função de duas variáveis, então z é o f de x, y. Só que agora eu tenho, ele disse que y, voltando lá, olha, y é definida implicitamente pela essa equação, tá? Então, significa que esse y que está aqui, ele é função de x, ok? Então, a gente vai lá, qual é a situação que a gente tem? A gente tem z, ela é uma função de x e y por meio da função grande f. Só que eu sei que esse y que está bem aqui, ele é função de x. Então, y é função de x. Esse x que está aqui é a variável, mas eu posso enxergá-lo como sendo função dele mesmo, tá? Então, vou dizer que o x ele é uma função de x. Para eu aplicar a regra da cadeia. Então, fico com essa situação aqui. Eu tenho z como função das duas variáveis e as duas são funções de x, ok? E aí, já que eu tenho uma igualdade, é a equação que eu tenho lá, o que eu vou fazer com essa equação? Eu quero calcular quem? Derivada de z em relação a x, não é isso? Eu quero obter o f' de x, que é a derivada de z em relação a x. Então, eu vou derivar os dois lados dessa equação em relação a x. Tá? Então, eu vou derivar, já que tem a igualdade, a derivada de uma é igual à derivada da outra. Tá? Então, eu vou derivar f grande de xy em relação a x e vou derivar zero em relação a x. Tá, gente? Estou pegando a igualdade, derivando os dois lados em relação a x. Por que em relação a x? Porque eu sei que o y, existe um y, uma f de x, que y é função de x, e o que eu quero é exatamente calcular derivada de y em relação a x, que é a f' de x. Tá? Então, vou pegar os dois lados e derivar em relação a x. No lado esquerdo, eu tenho exatamente a situação da regra da cadeia. Tá? Eu tenho uma função de duas variáveis e cada uma das variáveis é uma função de uma terceira. Pela regra da cadeia, o que vai ficar derivada do que está à esquerda? Não é exatamente isso aqui, tá? Você tem a situação lá. Então, vai ficar isso aqui, a derivada. Só que aqui é a f grande lá. Tem z, é uma f grande de x, y. E as duas aqui, x, é uma função dele mesmo. E o y é uma função de x. A f pequena aqui, que a gente chamou f pequena. Tá? Como eu tenho essa igualdade, f de x, y é igual a zero, então a gente vai derivar os dois lados em relação a x. Aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia me diz que isso vai dar derivada, é o gradiente da f grande, que é derivada em relação a x,
E aí eu vou derivar a função o x, a variável x, em relação a quem? A variável que está aqui. Mais a derivada da f grande em relação à segunda variável, e eu derivo o y em relação a quem eu estou derivando no momento. Tá? E aqui desse lado, derivada numa constante, vai dar constante. Tá? Então, isso aqui vai dar zero. O que eu estou buscando? O que eu estou querendo? Eu estou querendo obter isso aqui, né, gente? Que é a f' de x, tá? Então, agora eu vou resolver essa equação para tirar aqui, que é dy dx, porque eu não tenho a função explícita, mas eu vou obter a derivada dela. Agora, então, é só eu isolar isso aqui, eu tenho do outro lado. Agora, vamos dar uma olhada aqui no negócio aqui que ficou estranho. Olha só. Se você tem aqui g de x, era a própria função x, né? Que eu disse, vamos enxergar ela como sendo função de x. Tá? Estou dizendo que o que eu tenho aqui é uma variável, é o x, e eu estou olhando ele como função de x. Você tem isso aqui, o que vai ser o g' de x? Aqui, ó. X é a variável aqui, que eu estou dizendo. X é uma função de x. É só o x que está lá. Aí eu quero calcular a derivada de x em relação a x. É como se eu tivesse isso aqui, gente. G de x é o próprio x. E o que vai ser a derivada dele? 1. Tá? Então, essa derivada aqui dá 1. Derivar x em relação a x dá 1. Que vai ficar f de x vezes 1, mais, aqui é o f grande de y, e dy dx. E é isso aqui que eu quero, tá? Então, isolando aqui, se isto aqui for diferente de zero, derivada de y, em relação a x, tá? Passa para cá, esse aqui vai passar para cá negativo, vai ficar menos f de x, dividido, esse que passa para cá, dividindo, f de y. Tá? E assim a gente obtém a derivada de y em relação a x. Lembra que a exigência do teorema é você encontrar um ponto em que essa aqui seja diferente de zero, certo? Então, aí você obtém facilmente a derivada de mesmo sem conhecer quem é o y. Hein? Não, depois está pronto já. Tu ainda queres fazer mais alguma coisa? Tu não estás atrás da derivada da função? Está aqui a derivada da função. Não, para obter a função. Não, sim, também. Ah, entendi, para encontrar a função. Mas na maioria dos casos você quer. Você não tem a função, você quer saber como é a taxa de variação dessa função. Então, é isso aqui, tá? Então, olha só, gente, vamos ver um exemplo aqui. Uns exemplos aqui. Isso vocês já... Esse é o caso mais simples, vocês já fizeram isso em cálculo 1, tá? Acho que só não usava aqui as derivadas parciais lá, tá? Mas pegava a identidade e resolvia tudo, derivava tudo em relação a x, enxergando y como função de x, tá? Mas aqui vai mais direto. Então, olha, resumindo, se eu tenho y definido implicitamente por uma equação desse tipo aqui, com essa f grande seja uma função diferenciável, porque eu preciso que as derivadas parciais existem, tá? Então, a derivada de y em relação a x é dado por esse quociente aqui. Não, né? Não vou fazer essa aí, porque essa daí é muito fácil. Mas olha só, para ver como fica simples. Tem aqui essa equação. y² igual a 4. Tá? Facilmente eu resolvo y em relação a x e obtenho. Mas, se eu quero obter a derivada de y em relação a x, calculando implicitamente, derivada de y em relação a x. Usando a regra da cadeia, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que identificar quem é aquela função f grande. Tá?
Essa identidade aqui, eu posso escrever assim, f de xy, perdão. Lembra que eu tenho que sempre colocar igual a zero, gente, então vou passar tudo para o lado. Mais y ao quadrado, menos 4 igual a zero. E aí, isso aqui que vai ser a função f de xy. Né? Então, fazendo f de xy igual a x quadrado mais y ao quadrado menos 4. Aí, eu vou ter que a igualdade vai ficar f de x, a equação fica f de xy igual a zero. Então, pela aplicação da regra da cadeia, eu sei que a derivada de y em relação a x é menos a derivada dessa f grande em relação a x dividido pela derivada dela em relação a y, tá? E aí é simplesmente eu calcular qual é a derivada dessa aqui em relação a x. 2x. Derivada dela em relação a y. 2y. Pronto. Então, a derivada de x em relação a y. Veja que fica em relação a y e esse y não conheço. Aí, no caso, era fácil, né, de resolver, tá? Então, é direto. Eu tenho a derivada de y em relação a x. Exemplo anterior, que eu até apaguei, que a gente tinha feito diretamente, tá? Mas como a gente pode obter, devia não ter apagado para a gente comparar. Podemos ver o slide para anotar aqui. Sabe-se que essa equação mais y igual a 3xy, ela define y implicitamente como função de x, que é calcular a derivada dessa função. Então, mesmo sem resolver explicitamente, sem obter quem é a função, a gente faz a aplicação da regra da cadeia. Primeiro, eu vou identificar quem é essa função f grande, x grande. Né? Então, eu vou escrever tudo para ficar igual a zero. Colocar seno ao quadrado de x mais y menos 3xy igual a zero. Tá? E aí, a função f de xy vai ser essa regra aqui. Tá? Então, fazendo f de xy igual a seno ao quadrado de x mais y menos 3xy, que a igualdade diz que é igual a zero. Então, a equação me leva a dizer que ela é igual a zero. Então, eu sei que derivada de y em relação a x é menos a derivada dessa função em relação a x, dividido pela derivada dela em relação a y. Calcula a derivada em relação a x, né? Então, derivando em relação a x vai ficar 2 vezes seno de x, aplica a regra da cadeia cosseno de x, que derivando em relação a x dá zero, e aqui vai ficar menos 3y. Isso, menos. Amor, bem lembrado ela, hein? Gente, não esqueçam do menos. Na prova, o menos fica esquecido. Menos daqui da fórmula. E vamos derivar tudo por... Agora, vou derivar em relação a y. Né? Aqui é constante, não tem y, presente a derivada de uma constante é zero. Aqui vai dar 1, e aqui vai ficar menos 3, estou derivando em relação a y, menos 3x, ok? Pronto, lembra que a gente fez lá o quociente e tal, ok?
Gente, só lembrando. Mas antes que você me pergunte, posso pegar essa identidade e derivar os dois lados em relação a Y, enxergando? Pode fazer, né? Claro. Lembrando que quando você está derivando que Y é função de X, tá? Eu acho que se você identifica aqui, fica bem mais simples. Não, porque exatamente a pergunta do Calil, eu não deveria no final obter só em função de X. O problema é que na derivação implícita, ficou bem aqui, né? Ficou em função de Y. Eu não conheço quem é esse Y, se eu não obtive explicitamente. Então, ele vai ficar em função do Y. Vou resolver um problema. Em geral, assim, a gente tem informações sobre essa função. Eu não sei quem é ela, mas eu sei que num determinado ponto o valor dela é tal. Aí eu uso isso aqui para... Mas eu continuo com o mesmo problema, é quando eu não posso resolver explicitamente essa função, tá? Então, nem sempre, mas na maioria das vezes fica em função desse Y. E quem é esse Y? Eu não conheço, tá? Se eu tiver alguma informação adicional sobre ele, aí eu uso essa taxa aí para calcular, o valor dela para calcular as taxas. Tá, né? No outro caso agora, pode ser que eu tenha uma equação, aqui a gente tinha uma equação em 2 variáveis, tá? E agora eu tenho uma equação em 3 variáveis. Então, a ideia é a mesma, tenho uma equação em x, y e z, tá? E aí a gente diz que uma equação aqui em 3 variáveis, ela define agora z como uma função de x e y, tá? Ela é definida implicitamente por essa equação. Se para todo par x, y, eu vou ter que o terno x, y e f de x, y satisfaz essa equação, tá? A ideia é a mesma da anterior, só que agora é uma das 3 variáveis. Gente, eu coloquei aqui z, mas poderia ser y como função de x e de z, tá? Uma delas é função das outras duas, quando você joga na equação, para todo ponto no domínio da função, o terno xy, f de xy é solução da equação. Tá? Por exemplo, olha só, se eu pegar essa equação, olhando a primeira equação aqui embaixo, x² mais y² mais z² igual a 4, né? Cujo gráfico aqui agora vai ser a esfera, a gente vai estar no R3. Tá? Eu tenho uma equação, se eu resolver o z aqui, resolver essa equação em z, aí eu consigo escrever explicitamente o z como função de x e y. Tá? E vai ter 2 soluções, uma positiva e uma negativa. Cada uma dessas soluções é uma função. Aí eu estou escrevendo z como uma função de x e y. Tá. Então foi erro. Erro meu aqui. Obrigada, Calil. Aqui é f de xy, tá? A função f de xy, função de 2 variáveis, tá? Então, ela está definida implicitamente. Por quê? Para todo xy que eu pegar aqui no domínio dessa função, e lembrando que o domínio dessa função aqui é o interior, né, do círculo, quando a gente substitui aqui, eu vou pegar x² mais y², e aqui também é f de xy, ele satisfaz a igualdade, tá? Então, é a mesma ideia da situação anterior. Aí eu tenho essa equação aqui, e elevado a z é igual a x, y, z. É uma equação em 3 variáveis. Tá? Então, eu digo que ela define y implicitamente como uma função de x, y. Significa dizer que existe uma função de x e y que, quando você substitui aqui o z pelo f de x, y, ela torna essa igualdade verdadeira. E aí a gente tem um teorema análogo, versão 3D, tá? Para saber que ele dá condições suficientes. Se você tem uma equação em 3 variáveis, as 3 derivadas parciais em relação a x e a y são funções contínuas. E existe um ponto no domínio que anula a função, mas que não anula a derivada em relação à terceira variável. Então, existe uma função diferenciável. Olha aqui, diferenciável, função de 2 variáveis diferenciável, significa que as derivadas parciais existem, toda aquela definição. Né? E eu posso aproximar o incremento pela diferencial da função, com aqueles erros até um pouco mais
tem um pouco mais de informações do que de duas variáveis. Tá? E aí, esse teorema diz como são as derivadas parciais dessa função f em relação às variáveis x e y, que é o que a gente vai ver agora. Como chegar nesses resultados aqui. Então, tenho uma equação em três variáveis e sei que essa equação define y implicitamente como uma função diferenciável de x e y. É a mesma coisa, nem sempre eu vou poder resolver essa equação, isolar o z e escrever explicitamente a função f de x e y. Tá? Então, dizer que z é definida implicitamente significa dizer que existe uma função de x e y que, quando eu substituo na equação, a igualdade é verdadeira. E aí a questão é como que eu calculo z é uma função de duas variáveis, então o que ela tem? As derivadas parciais. Como eu calculo essas derivadas parciais? Ou seja, como eu calculo f de x pequeno, f de y pequeno? Vamos usar a regra da cadeia para resolver isso. Tá? Então, a situação aqui é, eu tenho a função f de x, y, z. Vou chamar essa a variável independente de w, tá, gente? Agora, olha só. Eu sei que esse z que está aqui, ele é uma função de x e y, ok? O x e o y são variáveis, são as variáveis que eu posso enxergá-lo como função delas mesmas, certo? Então, posso enxergar o x como sendo, eu posso escrever isso aqui, ó. G de x, y igual a x, certo? Eu tenho lá é só a variável x. Deixa eu colocar aqui mais. Estamos dizendo isso aqui. A equação agora f de x, y, z igual a 0. Esse z que está aqui, ele é uma função de outras duas variáveis. É a função de x e y. Esse x que está aqui é a variável, esse y é a variável. Tá? Mas eu posso enxergar o x como sendo uma função de x e y. Tá? Posso dizer, ter uma função, já tem letra de mais g. É só o x, mas eu não posso escrever assim. G de x, y é x. Certo? Eu posso colocar assim. H de x, y é y. Que é a variável aqui. Tá? Então, eu posso dizer, vou dizer para que esse x que está aqui, ele é uma função de x e y. Mas ele é o x aqui. O h que está, o h, o y. Eu vou enxergar como uma função, mas ele é própria variável, tá? Aí eu tenho essa igualdade aqui, f de x, y, z igual a 0, tá? Como esse x aqui é variável. Esse z aqui, na hora que eu substituir, ele é função de x e y. Então, eu consigo escrever tudo isso aqui em função de x e de y. Tá? E aí, eu posso pegar e calcular, aplicar a derivada parcial dessa identidade aqui, do lado de lá e do lado de cá, em relação a x. É isso aqui. Já que eu tenho uma igualdade, então, derivada parcial do que está à esquerda em relação a x vai ser igual à derivada parcial do que está à direita em relação a x. Qual é o meu objetivo aqui? Eu quero calcular a derivada parcial desta daqui em relação a x. Embora eu não conheça quem é essa regra, dessa f, tá? Mas como eu tenho essa igualdade, que é a função de x e y, eu posso calcular a derivada parcial dessa identidade dos dois lados, tá? Aí aqui, olha, regra da cadeia, que eu vou usar aqui, tá? Porque eu tenho essa f grande é a função de x, y, z, e o z é a função de x e y. Então, no final, quando eu usar a composta, vai ficar tudo em função de x e y, tá?
E aí, pela regra da cadeia, o que vai dar isso aqui, gente? A x, y e z, que seria, assim, em primeiro lugar, o gradiente da f grande, né? Então, que é o quê? As derivadas parciais. Então, vou escrever ainda só as derivadas parciais. Eu acho que eu vou usar essa notação aqui menos pesada, tá? Derivada parcial de f em relação a x, aí a gente vai somar a derivada parcial de f em relação a y, mais derivada parcial de f em relação a z. Estou pegando o gradiente, né, gente? E aí, cada parcelinha dessa vai ser multiplicada estou derivando em relação a x, então eu vou agora derivar x em relação a quem? Lembra que, olha, eu estou olhando o x como função de duas variáveis, certo? Então, é derivada parcial. Então, vou calcular a derivada parcial de x em relação a x, porque eu estou derivando em relação a x. Olha o y eu estou enxergando como uma função de x e y. E agora, então, vai ser a derivada parcial de y em relação a quem? Em relação a x, que eu estou derivando. Mas, e aqui, ficou muito longe esse, então, deixa eu ajeitar aqui. De y em relação a x, mais derivada parcial. Aí, olha, é c, então, derivada parcial de z, estou derivando em relação a quem? Em relação a x. E deste lado aqui, a derivada numa constante dá zero, certo? Tá ou não, tá? Então, porque a regra da cadeia, estou derivando uma função de 3 variáveis, é o gradiente dela, elas são a primeira variável, a segunda variável, a terceira variável, tá? E porque, olha que eu apliquei aqui, em relação a x, tá? Então, eu vou calcular os dois lados, parcialmente em relação a x, porque é esse que eu estou querendo achar, tá? Então, como eu estou derivando, então ficou... Aqui você tem uma curva, né? Te lembra que como se eu tivesse aqui a curva alfa de x, y, que seria assim, o g de x, o y e o f de x, y. Só lembrando aqui ela, então a gente teria a composta aqui, f de alfa de x, y. Aí isso é o gradiente da f multiplicada pelo alfa', certo? E aqui, no caso, a gente está derivando em relação a x. Então, eu vou derivar essa em relação a x, essa em relação a x. Cada uma delas em relação a x. Porque o que eu fiz aqui foi em relação a essa variável. Ok? Aí a gente vai ver o que a gente quer. A gente quer tirar essa daqui, olha, gente. Lembra que isso aqui... z é igual a f de x, y, tá? Então, derivada parcial em relação a z é a mesma coisa que derivada de f, tá? Mesma letra, só chamamos lá de... Aí, isso aqui vai ficar f de x. Gente, quem vai dar a derivada parcial de x em relação a x? Vai dar 1, tá? Tá claro para todo mundo? Vai dar 1. Mas f... derivada parcial de f grande em relação a y. Derivada parcial de y em relação a x. É isso aqui, ó. Falei que está aqui. H de x, y é o y. Derivada de h em relação a x. O que dá isso aqui derivando em relação a x? Dá zero. Então, essa derivada aqui vai dar zero. Mas, isso aqui vai ficar... fz, que eu não sei quem é, e aqui é o que eu estou querendo, derivada parcial de z em relação a x. Isso aqui dá zero, então a gente vai isolar aqui, que é o que eu estou querendo, vou ficar então que a derivada parcial de f em relação a x é a mesma coisa, tá? Só estou trocando o nome aqui. Ela vai ser... Esse aqui que está positivo vai passar para o outro lado, menos f de x. Esse aqui zerou. E esse aqui passa dividindo. Menos f
de Z, tá? A gente obteve resultado análogo ao anterior, tá? Só observando que essa daqui a gente vai aplicar, né? Isso aqui vai ser aplicado em x, y, f de x, y. Não, desculpa, não é não. É só uma vez. Tá? Passamos para cá, eu passei para o outro lado dividindo, e essa aqui passa dividindo. Tá? Então, olha, revisando aqui o que a gente fez, né, a gente quer calcular a derivada parcial de z. Quem é o zz? É uma função de x e y. Então, eu quero a derivada parcial daquela função que eu não sei quem é, mas eu sei que ela existe e quero saber a derivada dela. Tá? Pego a identidade, derivo parcialmente em relação a x dos lados, aplicando a regra da cadeia no segundo caso, que vai ser o gradiente da f multiplicada pela derivada das funções que compõem a curva. Em relação a quem? A variável aqui que eu estou usando. Tá? Ela vai dar isso aqui usando o fato de que esta daqui vale 1, esta daqui vale 0. Se esta daqui não é nula, que é o que a gente exige lá no teorema, então a gente consegue expressar a derivada de z em relação a x. Agora, Ellen, se eu quero, já que f é uma função de x e y e é diferenciável, então existe a derivada em relação a x e existe a relação a y, tá? Agora a gente quer saber qual é a derivada dela em relação a y. Então, eu vou pegar a identidade e derivar em relação, parcialmente, em relação a y. Os dois lados. Certo? Agora, a regra da cadeia me diz que vai dar, né, o gradiente dessa função f grande, que é a derivada parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z. Vezes a derivada da função interna, que seria essa curva aqui. Aí eu vou derivar cada uma das componentes da curva. E agora eu vou derivar cada uma das componentes em relação a quem? A variável aqui que eu estou derivando agora, que é em relação a y. Tá? Então, vai mudar aqui, que eu vou derivar em relação a y. Que isso aqui vai ficar em relação a y. Eu vou derivar y em relação, parcialmente em relação a y. E eu vou derivar z em relação a y. Tá? E é isso aqui que eu quero saber quanto é que vale, tá? Derivada em relação a y. E aí pergunto para vocês. X é a variável lá, e o que vai dar a derivada de x em relação a y? 0, né? Tivesse aqui a função g de x, y é x. Então, estou derivando em relação a y, vai dar 0. E esta daqui, quando eu derivo agora em relação a y, dá 1, tá? Então, isso aqui vai dar 1. E, portanto, daí a gente vai tirar aqui a derivada, é só isolar isso aqui, que é o que a gente está querendo, que a derivada da z ou a derivada da f é a mesma coisa, né? Passa, essa aqui agora que vem para o outro lado, vem negativo, menos a derivada da y, e esse aqui vem dividindo. Então, veja que obteve o mesmo comportamento lá do primeiro caso, tá? Só que agora a gente vai calcular as derivadas parciais.
Pronto, vejam como é simples. Temos essa equação aí, em 3 variáveis. Está dito que ela define implicitamente, aí no caso a gente consegue obter facilmente y como função de x, mas a gente quer obter sem ter explicitamente a função se z é f de x, y, derivada de z ou de f em relação a x, derivada de f em relação a y, ou derivada de z, tá? Simples, 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 né? É só eu enxergar aqui, eu vou chamar aqui a função lá, f de x, y, z, agora é uma função de 3 variáveis, ela vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 4, tá? Para poder a identidade ficar assim igual a 0. Tá? Que é o que você está fazendo, que a gente fez aqui? Pega essas duas identidades e calcula, deriva parcialmente em relação a x. Né? Lembrando que, no caso, z é a função de x e y. Tá? Mas a gente já deduziu lá e já viu que isso aqui dá menos derivada parcial dessa função grande em relação a x, dividida pela derivada parcial dessa função em relação a z. Tá? Então, pegar essa identidade aqui, da f, aliás, vou derivar essa função em relação a x, parcialmente em relação a x. Então, vai ficar 2x aqui, menos 2x. E vou derivar em relação a z, 2z. X, menos x sobre z, tá? Quem é o z? Não sei, é uma função de x e y. Aí eu não tenho, fica em função dessa função que eu não tenho a regra explícita dela. E a derivada parcial em relação a y menos derivada da grande relação a y dividido por f, derivada em relação a z. Derivando agora em relação a y vai ficar 2y com menos daqui, e em relação a z vai ficar 2z. Qual é mais interessante? Vamos trabalhar esta aí para fixar um pouco mais. Eu tenho essa identidade y, z mais x, log natural de y é igual a z ao quadrado. Sei que ela define implicitamente z como uma função de x e y. Embora eu não conheça quem é esta função, a regra explícita, eu quero calcular derivada parcial da f em relação a x. É só a gente identificar claramente que é essa função aqui, né? Da identidade que a gente tem aqui, a gente pode tomar f de x, y, z. Quem, gente? Quem que a gente vai definir como sendo a f de x, y, z? Isso, mais x menos z ao quadrado, tá? Ou então você poderia passar tudo para o outro lado, z ao quadrado menos, já dá aqui, isso aqui, se eu colocar igual a 0, tá?
É a identidade que a gente tem. E aí, olha a regra da cadeia, a gente já verificou que a derivada parcial de f em relação a x vai ficar menos o quociente, deriva essa função f em relação a x, dividido por essa derivada dela em relação a z. Derivando essa função em relação a x, que é constante, né? Vai dar 0, na primeira parcela não temos x. Aqui, o log de y vai ser constante, então repete a constante, derivada de x vai dar 1, então vai ficar log natural de y. E aqui também vai ser constante em relação, pensei que ia dar um monte de coisa, abri um colchete aqui. E aí a gente vai derivar em relação a... Agora, vou derivar enxergando como uma função de z, vai dar y aqui. Aqui não tem z, portanto é constante. E aqui menos 2z. Veja que ela ficou em função da z aí, que eu não sei quem é. E aí a derivada parcial em relação a y... Fica menos, agora eu vou derivar a f em relação a y. Derivando parcialmente em relação a y, agora vai dar a constante aqui z, menos z. Y está aqui, então vou repetir a constante e derivada do log de y, 1 sobre y, né? Então, já vou ficar aqui mais x sobre y. E aqui é constante em relação a y. E a derivada no denominador é a mesma que nós encontramos lá. 2z, certo? Dá para escrever como x mais yz, fazendo aqui o jogo de sinal, e vai ficar 2zy menos y ao quadrado, certo? Eu gostei disso, eu acho que eu vou colocar umas questões na nossa avaliação. Não? Não é difícil você identificar a função aqui, né? É bem mais simples, gente, vou falar uma coisa para vocês. Fica bem mais simples você identificar, usar aqui esse processo, do que você pode pegar essa identidade e derivar parcialmente os dois lados. Mas cuidado para não se perder quando estiver fazendo isso. Quer dizer, é uma função de x e y. Tá, agora a gente só vai treinar, e aí, um pouco mais, treinando, a gente vai se familiarizando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Outra pergunta. Vocês lembram a gente colocou tanta derivada parcial, mas lembra isso aqui, né? Derivada parcial, como foi que ela surgiu? Derivada parcial de uma função em relação a x. Uma função de duas variáveis. Não, assim, a definição original, você tem uma função de duas variáveis, né? E o que representa essa função em relação a x? Exatamente, pega uma constante, z era uma função. Desculpa a gente falar para você, é que eu vou mudar de assunto, tá? D é uma função de x e y, tá? E aí a gente define derivada parcial de f em relação a x, num ponto aqui, x0, y0, por exemplo. Lembra como é que a gente definiu qual era... Aí foi o que ela falou, significa que a gente vai pegar essa função f, estou derivando em relação a x, então vou enxergá-la só como uma função... Fixo a segunda variável e enxergo ela só como uma função de x. Aí é uma função de uma só variável, eu derivo essa função, tá? Geometricamente, o que isso significa?
que essa função aqui, o gráfico dela é uma superfície, né? Na hora que a gente está fixando o y igual a y0, isso aqui é um plano, né? E que esse plano aqui, ele secciona essa superfície, né? Então, isso aqui dá uma curva, essa curva que está aqui é a interseção da superfície com o plano y igual a y0. Então, quando a gente está calculando a derivada parcial, a gente está calculando a derivada, tá, dessa curva aqui, só que ela está nesse plano aí. E aí, essa derivada parcial, ela é interpretada como uma taxa de variação. Taxa de variação, só que quando a gente está olhando só naquele plano ali. Então, bom, vamos relembrar aqui. Eu tenho uma função aqui bem simples. Regra dessa função, z é igual a x² mais y ao quadrado. O gráfico dela é esse paraboloide aqui, circular. Aí a ideia é, pega um ponto que está na superfície, que foi o ponto de coordenadas 1, 1 e 2. E aí, então, a gente fixa, pego o y igual a 1, vou fixar. Então, tem um plano aqui. Deixa eu ver onde está o plano. Esse plano, é o que estou falando, ele secciona essa superfície. E a interseção da superfície com o plano é uma curva agora, que vai estar nesse plano. E quando a gente calculou a derivada parcial em relação a x, a gente está considerando só essa curva aqui, né, gente? Que está nesse plano. Portanto, voltou, fui para o plano, eu fiquei só com uma variável aqui. Agora, olha só, derivada é taxa de variação, então a gente está analisando como é que está dando a variação dessa função, tá, nesse ponto aqui, mas, em particular, no plano em questão. Deixa eu ver aqui uma reta. Tá, e aí, agora, essa é a derivada parcial em relação a y. Eu peguei, em relação a x, perdão. Peguei, fixei o plano x, y igual a 1. Cadê o y igual a... Tá, olha, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Está aqui a superfície, tá? E a gente tomou aqui o plano y igual a 1, esse verde aqui é o eixo do y, tá, gente? E aqui tem a curva de interseção, tá? Que a derivada parcial em relação a x, a gente está analisando como é o comportamento nessa curva. Agora, se você observa, eu vou tirar aqui o paraboloide, tá? Veja que está sendo analisado aqui apenas como é que está se comportando a pontos no domínio da função que estão em cima dessa reta aqui, tá? Então, pontos que estão aqui são levados lá no gráfico da função. O domínio da função é todo R2, mas, em particular, a gente está analisando agora apenas para pontos do domínio que estão sobre essa reta aqui. No outro caso, quando a gente toma a outra derivada parcial em relação a x, aí a gente está pegando agora um plano no eixo, tá? Um plano que é paralelo ao plano YZ, aqui em vermelho é o eixo do x, lembra? Tá? E aí a gente analisa agora como é o comportamento da função nessa curva aqui. Eu não sei cadê essa curva aqui. Essa que está bem aqui, tá? Na hora que a gente está fazendo isso, a gente está analisando como é que varia a função apenas para pontos do domínio que estão em cima dessa reta aqui, ó. Essa reta que passa lá embaixo. Se você observar, está sendo tomado apenas pontos de domínio que estão em cima dessa reta, tá? A gente quer fazer uma generalização dessa ideia. Então, derivada parcial em relação ao eixo do x, você está analisando. Você pega um ponto aqui que está no domínio da função, tá? E você está analisando. Você fixou aqui em relação a x. A gente fixou aqui
e está analisando como é que se comporta quando você varia aqui, tá? Então, paralela ao eixo do x. Esse aqui está fixo, tá? A variação apenas. Então, eu estou pegando pontos no domínio da função que estão só sobre essa reta aqui, que é uma reta que caminha paralela ao eixo do x. O y está fixo. A derivada parcial em relação a y, você fixou aqui agora o x, tá? Então, você está variando aqui como é que se comporta o domínio da função em cima dessa reta aqui. Mas pode ser que eu quero fazer uma análise mais geral aqui. Então, agora eu vou pegar aqui o domínio da função, pego um ponto aqui de coordenadas x0, y0, tá? Então, em relação ao eixo do x, você está fixo aqui, está analisando só aqui, varia em cima dessa reta. Em relação ao eixo do y, você fixou o y e está analisando como é que varia aqui, tá? Fixou o x. E agora pode ser o seguinte, eu vou pegar o ponto e eu quero uma reta genérica que passa por esse ponto, tá? Então, uma reta genérica, o que eu preciso? Do ponto, vamos supor que eu tenho um vetor U aqui. E aí existe uma reta que passa por isso. Aqui é paralela a esse vetor aqui, tá? Então, a gente quer analisar agora como é que se comporta, tá, a função quando eu tomo pontos no domínio que estão em cima dessa reta. Claro ou não claro? Em relação ao eixo, quando você calcula a derivada parcial em relação ao eixo do x, você fixou o y, tá? E aí você está pegando só pontos em cima, uma reta que passa por aqui, tá? Fixei o eixo do y, então eu estou tomando bem aqui. Isso nada mais é do que uma reta, certo? E quem é o vetor diretor dessa reta? O i, certo? Quando você calcula a derivada parcial da função em relação a y, também, você fixou agora o x aqui, e aí você está tomando ponto só aqui, em cima dessa reta. Mas o que é isso aqui? É uma reta que passa por esse ponto e que é paralela ao J. Tá? Agora, a gente quer fazer isso de uma maneira mais genérica. Tá? Eu vou pegar um vetor qualquer que eu tenho aqui no plano, no R2, e vou escrever a equação da reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor. Tá? Então, é uma ideia mais genérica. E aí eu quero analisar como é que se comporta essa função quando eu pego pontos que estão em cima da reta. Tá? Então, as derivadas parciais em relação a x e y são só casos particulares. A gente vai agora tratar de forma mais genérica. Então, a gente tem a derivada... Então, era isso que eu tinha colocado aqui. Olha, quando você faz em relação a y, você está analisando, tirando aqui você está analisando, ó, você observa que eu estou pegando pontos na função cujo domínio está em cima dessa reta. Agora, a gente vai pegar uma reta genérica qualquer. Então, vou pegar aqui. Deixa eu limpar primeiro isso que está aqui. Tirar essa curva. Tá, então, eu tenho aqui o paraboloide, vou no domínio dessa função, que é o plano xy, vou pegar um vetor qualquer, e aí eu vou pegar o ponto, que é a projeção desse ponto no plano xy, e existe uma reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor aqui. Agora, deixa eu saber qual é essa reta aqui, não é? R3, tá? Então, eu agora quero analisar como é que se comporta essa função, como é que ela varia quando eu pego apenas pontos do domínio da função que estão sobre essa reta aí. Tá? Então, existe um plano que passa por esse ponto e que contém essa reta. Esse plano secciona a superfície. Na hora que ele secciona, tem uma curva aí, e a gente vai fazer a análise igualzinho que a gente fez, tá? Então,
a única diferença agora é que é um vetor genérico, tá? É uma reta qualquer, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, mas de forma genérica. Isso dá origem ao que a gente chama a derivada direcional da função. Tá, gente? Então, olha só. Vamos ver só a definição de derivada direcional, que é para vocês ficarem curiosos. Tá? É só a ideia que eu queria passar, é que é uma generalização de derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Tá? Então, o que eu preciso para definir derivada direcional? Um ponto, assim como a gente faz nas derivadas em relação a x e em relação a y, e um vetor, tá? Um vetor no plano xy, porque a gente está se referindo ao domínio da função. Esse vetor é unitário, e aí a gente define a derivada parcial dessa função em relação ao no ponto x0, y0. Derivada é sempre limite, como limite, esse limite aqui. Aí a gente vai entender mais o que significa esse limite aqui, o que ele representa, certo? Então, na próxima aula nós veremos isso, mas não vou embora que eu tenho aviso para dar para vocês. Avisos. Só lembrando, nossa segunda avaliação, dia 18, tá? O que vai ser cobrado? Tendo em vista a aula de hoje, que não andei nada, eu vou ter que retirar essa 18 aqui, porque não vai dar tempo, então a gente vai até a 17, porque na segunda-feira eu devo dar só derivada direcional. Nessa sexta-feira teremos aula de monitoria, tá? Para resolver exercícios. Aí na segunda-feira, então, a gente vê derivada direcional. Na quarta, a gente faz uma aula de revisão. Ok? Na sexta, a nossa avaliação. Obrigada pela presença de todos. Desculpa ter tomado o tempo de vocês.